Opa, e aí, tudo beleza? Então, antes de tudo, boa noite. Para você que está assistindo de manhã, bom dia. Ou de tarde, boa tarde. Eu particularmente hoje estou de noite. Melhor do que de madrugada, é claro. Hoje vamos abordar um assunto que, para quem gosta de um bom debate, esse seria a oportunidade perfeita para apreciar um evento ímpar desse conteúdo. Quem sabe, mas a falta de identidade ou talvez caráter nos tirou essa oportunidade. Kim Kataguiri versus Caio Coppola. Em outras circunstâncias, sem dúvidas, esse seria um confronto de titãs, é sério. E que, na minha opinião, o Caio levaria vantagem se não fosse a sua mudança radical de posição. Afinal de contas, o MBL talvez seja o que marque de maneira negativa alguns dos seus integrantes mais formidáveis. E cara, o Kim é um desses. Você pode gostar ou não do cara. Ele até talvez não seja o seu ideal de político. Entretanto, ele é inegavelmente atípico. E isso no bom sentido. É evidente. Vendo de fora, parece ser até talvez o melhor deputado federal atuante. Ou tá ali no meio, sabe? Seja sendo nos seus discursos, que na grande maioria são coerentes. Pra mostrar o quanto Bolsonaro não é nada mais do que um tchutchuca do... Ou sendo extremamente econômico para os cofres públicos. Ele tem menos assessores que a maioria. Ele gasta menos e recusa todos, se não a grande parte dos benefícios do cargo. E ainda é eficiente. Então, sem dúvidas alguma, ele é um exemplo a ser seguido. E cara... e o que falar do Caio Coppola? Teórico de música, na época que eu estudava música, que é um italiano do século XIX, ele chamava Pasquale Bona. Ele tinha uma frase bonita, ele falava que a música é a expressão do afeto em som. Né? E aí, se a gente fala de psicologia, né, como que a gente forma uma memória? Quando um evento ele se relaciona com uma emoção. Tem um caso na música popular brasileira, que é o Roberto Carlos, que leva isso ao estado da arte, né? Então você tem aquelas músicas que conversam fundo com a alma das pessoas. Isso é uma crítica pessoal minha. Eu acho que o pop hoje em dia, ele tá menos preocupado em falar com a alma das pessoas e muito preocupado com euforia, com hype, esse tipo de coisa. Você não acha que dava para a música pop atual, contemporânea, dialogar um pouquinho mais com a alma e com o coração das pessoas? Com toda certeza, eu falei isso ontem numa participação minha na rádio no Rio, e eu falei. Você percebe? O Pablo Vittar nem entende a crítica feita nesse tom. Eu particularmente tinha uma forte admiração por ele, claro. E suas argumentações antes da mudança de personalidade, ou não, segundo os últimos vídeos do Arthur Duval. O mamãe falei. Mas pelo menos até um tempo atrás, o Caio Coppola era um tipo de pessoa que eu queria me tornar, caso eu tivesse oportunidade e, é claro, capacidade. Não é fumaça. Isso é uma crítica. O que eu falo, o que eu penso é muito mais complexo do que uma frase de lacração, Edgar. Eu vou além do lugar comum, eu trago outros elementos, inclusive para mostrar para os partidários do presidente qual a extensão da gravidade do negócio. Entendeu? Agora, fica muito difícil os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação... Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias, você fala incitando... Mesmo sendo pró-governo, não que eu queira me tornar isso. Claro, ele era um cara extremamente coerente. Às vezes ele decidia não criticar o governo, claro, mas mesmo assim fazia quando era necessário. Fiquei até pensando se a melhor pena para ele não seria não ser repatriado, né? Deixa as autoridades europeias cuidarem dele. Agora, eu queria só complementar, porque eu achei muito pertinentes as críticas aí que toda a bancada fez, e eu queria acrescentar uma sobre a linguagem do presidente nessa live. Não é linguagem presidencial você falar creu, cifo, esse tipo de coisa. Isso é inadequado. Era a liturgia do cargo, né? Por mais que a live seja um ambiente informal, ele está se endereçando aí a milhões e milhões de brasileiros e a imprensa repercute isso, e isso é um ajuste muito, muito fácil de fazer na etiqueta que o cargo exige, né? Pois é. O cara é calmo e possui uma rica oratória, e ainda por cima, esmiuçava tudo e entregava para você, o receptor. Entendeu o ponto dele? É sério, eu passei horas assistindo ele. E eu gostava disso, até aprendia com ele, aquela calma, mesmo sob pressão e em desvantagem numérica. E o modo coerente de passar a argumentação era extremamente admirável. O cara é tipo um popstar pra mim, até que... Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato.
Pelo que eu sei até hoje, esse vídeo não tem uma retratação num tom de pedido de desculpa. Até tem um vídeo onde ele explica algumas coisas, mas não é um pedido de desculpas. E hoje somos mais de 450 mil mortos. Eu confesso que fiquei meio confuso com esse vídeo. Pensei até que era uma zoeira, sei lá. No tempo em questão, ele tava na CNN. Eu já não acompanhava tanto assim porque eu tava trabalhando muito. Mas pelo menos no começo da ida dele, parecia tudo normal. Eu acompanhei. Ele ainda continuava a amassar o contradebatedor. Era uma coisa normal em todos os programas que ele ia, ou em lugares que ele ia. Pelo menos no Morning Show era assim, sempre ele estava em desvantagem. Mesmo assim, a argumentação dele era muito coesa. E não importava o quanto falasse por cima dele. Quando ele acabava de falar, você entendia quem estava com razão. Nesse tempo, o contradebatedor da CNN era a Gabriela Prioli. Você não tem o dado, cara. Não, Ela defendia uma visão um tanto esquerdista. Então é realmente difícil defender o indefensável. Então, geralmente, a derrota era certa. Contudo, depois desse vídeo do Engajo, ele também entrava nesse território. Ele passava a defender o indefensável. E bom, a partir daí eu fui entendendo essa tendência. Cara, foi realmente decepcionante acompanhar uma pessoa que eu tinha uma admiração tão grande se tornar uma pessoa que parecia ter jogado fora toda aquela coerência. E é claro que não podia dar certo essa postura num programa de debate. E pelo menos não para as pessoas que pensam fora da caixa. E daí em diante, ladeira abaixo. Claro, para as pessoas que eu admirava pela sua coerência também. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? Então, em 2015, a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais. Em 2019 vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias. E para piorar tudo, na lei de diretrizes orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento, e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público. Thanos, a realidade tende a ser decepcionante mesmo. E agora vem o debate. Debate esse que o Kim fez questão de dar todos os modos operantes para o Caio, né? Você vai entender por quê. O Caio estava informando que o Kim estava fugindo do debate, quando na verdade é nítido que é o contrário. Vale lembrar que a pessoa que falou que a vida não podia parar e fez uma comparação que o engasgo naquele momento matava mais que o Covid, usou o mesmo Covid para adiar o debate, querendo fazer o debate só depois dos pais deles estar vacinado, ou algo assim. Bom, devo confessar que pelo menos isso é coerente. E não me entenda mal, eu até daria uma ressalva para ele. Mas o problema é que se eu desde o começo entendi que o problema não era a curto prazo, e sim a um longo prazo, ele então, sendo do meio jornalístico, geralmente tão bem preparado com as fontes, também deveria saber que fazer essa comparação seria no mínimo, loucura. Enfim, mas a resposta para a informação que o Kim estava correndo não podia vir de uma melhor forma.
Um vídeo curto e grosso, sem polarizar, sem vitimizar, apenas dando todas as armas pro Coppola. Sim, essa resposta é meio óbvia, e se você não entendeu o porquê dessa atitude, bom, é simples. Porque não tem como perder em nenhum tema que envolva o governo no debate à pandemia. A menos, é claro, que o Caio decida ser coerente novamente. Então, galera, esse foi mais um vídeo aí sobre opinião que rondam, bom, meu dia a dia. Eu confesso que eu gostava muito do Caio Coppola. Se eu não deixei claro aí nesse vídeo até então, eu realmente gostava muito. Eu acompanhava ele no Morning Show. E, cara, se você vê até hoje, tem muitos comentários que falavam, quando ele fazia parte do Morning Show, que só assistia os vídeos porque ele falava. E essa era a realidade. A coerência dele e o modo que ele te passava informação, você simplesmente entendia e saía sem dúvidas. E mesmo ele sempre estando em menor número, sempre sendo criticado, a calma dele, o jeito que ele te passava a informação era único. E sempre parecia que ele estava certo, talvez mesmo que ele tivesse errado. Mas assim, então ver ele se tornar o que ele é hoje, ou os temas que ele defende hoje, e o jeito que ele tapa os olhos pro governo, é impossível de aturar. Eu particularmente nem consigo mais assistir os vídeos dele. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, não se baseie em uma opinião, continue assistindo outros vídeos. E bom, talvez nesse vídeo eu não coloque todas as fontes. Eu perderia muito tempo nisso. Mas assim, você pode assistir e procurar pelas palavras-chave e conseguir achar algum tipo de conteúdo desses que eu falei no vídeo. E ver como o Caio Coppola tá hoje. E ver como o Caio Coppola era no Morning Show, por exemplo. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido. E vamos ver o que vai ser esse debate. Valeu, falou e até. Obrigado por estarem aqui até agora. E vamos ver o que vai ser esse debate. Valeu, falou e até.